Bem, pessoal, conforme a gente anunciou, a gente vai agora para São Paulo. Eu vou falar com o professor Jacques Brandão, a gente já estava aguardando o contato com ele, e numa deferência especial com o norte do Brasil, com a Amazônia e com a Diário FM. Ele está aqui no Conexão com a gente mais uma vez. Vamos ver. O professor Jacques, bom dia, o senhor nos ouve? Muito bom, perfeito, Kleber. Ouço muito bem. Olha, prazer tê-lo novamente com a gente, em que pese as circunstâncias, né? Nos forçando a estar em isolamento social. E eu começo, então, falando essa realidade imposta pelo isolamento, pelo distanciamento, deve ter afetado a sua rotina também de trabalho? Como é que o senhor faz contato com a academia, com seus alunos, hein, professor? Não, realmente, nós estamos passando... Mas, bom, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez, Kleber, pelo convite. Eu fico extremamente lisonjeado pelo convite de vocês. Fico muito contente de poder chegar até o Amapá, até o norte do Brasil, região extremamente querida e muitas vezes abandonada pelo grande Brasil, né? O pessoal esquece que nós temos uma grande riqueza, uma riqueza imensurável nessa terra maravilhosa, e que nós temos de saber usar, mas saber usar de uma forma extremamente consciente. Infelizmente, como não poderia deixar de ser, nós estamos em meio a uma pandemia e, como o próprio nome diz, pandemia não é algo regional, não é uma mera doença regional num determinado canto qualquer do país ou do mundo. É algo que está se alastrando, que se alastra de uma forma extremamente feroz e veloz por todo o mundo. Nós tivemos alguns primeiros casos, como todo mundo já sabe, lá na China, caso que foi diagnosticado na China. Não necessariamente a China foi o primeiro país que viu, que percebeu que havia uma doença diferente. E que, no primeiro momento, também não aceitou. Quando aceitaram, isolaram tudo para tentar conter. É óbvio que nós moramos num mundo extremamente globalizado, em que é impossível nós ficarmos presos no nosso mundo pequeno. Não existe mais. Nós vivemos um mundo em que as ligações são muito rápidas entre o mundo todo. E, como todo mundo, nós aqui também estamos passando por uma situação meio diferente, se a gente pode dizer assim. Eu, por exemplo, estou aqui em isolamento já faz 2 meses, e se eu não posso dizer que é um isolamento total, porque, enfim, eu preciso sair para ir a fazer compras, por exemplo. Que onde eu moro não há supermercado que venha aqui. Então, eu preciso fazer. Tenho pais idosos, isso me faz fazer o quê? Compras para os meus pais. E sigo todas aquelas recomendações. É óbvio. Ando de máscara, não vivo... Eu andava 10 quilômetros por dia, por exemplo. Eu não faço mais caminhada. Porque eu vejo pessoas que moram aqui no condomínio onde eu fico, o pessoal anda sem máscara. Eu conheço vizinhos aqui, pessoas aqui que tiveram Covid e continuam andando. Ou seja, as pessoas estão num nível de egoísmo tamanho que elas esquecem que, se elas não têm a doença, se não aflorou de uma tal forma que leve a um óbito, muitas pessoas não são iguais, podem levar a consequências extremamente sérias. Então, eu me isolei, faço minha compra, levo para os meus pais, faço a compra, tiro a roupa, lavo um por um e deixo lá. É algo difícil. Nós teríamos, por exemplo, você sabe, Kleber, nós teríamos um lançamento de um livro meu agora. Seria em março, em São Paulo. Havia sido feita toda uma programação aqui em São Paulo, que é um livro que vai ter aproximadamente 10 volumes, um trabalho de pesquisa muito grande sobre cidade turística. Tivemos e cancelamos tudo. Então, na própria universidade, eu vejo as pessoas trabalhando por vídeo teleconferência. Exatamente. E dá muito mais trabalho. Então, não é algo simples. Para algumas pessoas, que podemos até falar que são pessoas que não têm o mínimo de discernimento, acham que querer ficar em casa é algo de vagabundo, é algo de pessoa que não quer trabalhar, que acha que é o bem bom, e não é isso. Não se pode esquecer
que somos seres sociáveis. Então, aquela pessoa que diz que é maravilhoso ficar em casa durante esse tempo todo, desculpa, cara, ela deve ter alguma psicopatia, porque um ser humano normal, ele não tem tendência ao isolacionismo. Não dá, cara. Então, é algo difícil? É algo muito difícil, mas é extremamente necessário. Se tal situação tivesse sido realmente prevista pelo governo, se o governo federal tivesse feito a sua parte e já ter isolado nos primeiros casos, provavelmente nós estaríamos agora saindo dessa situação de isolamento com o mínimo número de óbitos, cara. Nós estamos nós temos mais de 30 mil pessoas. Nós vamos chegar hoje provavelmente a 35 mil pessoas. Agora, professor, é interessante que teve, assim como o nosso, mas nós tivemos outras nações que também, ninguém é especialista em Covid, disse outro dia uma médica brasileira, uma piauiense que mora na Espanha, ela disse, olha, não existe especialista em Covid, esse carro está sendo consertado com ele em movimento, mas teve países que relutaram, olha, tem duas alternativas, ou isolamento horizontal ou isolamento vertical. Quem apostou no isolamento vertical, só segregar, só tirar de circulação os grupos de risco, depois se arrependeram, tá? Itália, Portugal, mas tiveram a grandeza de reconhecer que estavam errados, pedir desculpas e recomeçaram, né? Exatamente. A Itália, por exemplo, é um caso evidente. A Itália não quiseram aceitar. Porque é lógico, nós temos uma tendência, infelizmente, de acreditar que só do outro lado, que é só o nosso vizinho, que será atingido. Nós não acreditamos que nós vamos passar pela coisa. E, infelizmente, um exemplo que nós temos é a Suécia, os Estados Unidos. Nós tivemos esses países que negaram, como o nosso governo está negando até hoje. Uma coisa absurda, por exemplo, que nós temos agora, os boletins agora estão sendo lançados, vão ser divulgados às 10 horas. Por que o governo federal está fazendo isso? Para que não haja divulgação na televisão. Cara, isso daí é de uma insanidade, só que nós temos um problema mais grave ainda que eu estou sentindo. Nós vamos ter, em breve, uma grande hecatombe no Brasil. De modo especial, por exemplo, eu vejo São Paulo. O governo de São Paulo, no início, ele foi contra o governo federal, começou a buscar o isolamento realmente, muitas áreas comerciais foram fechadas, isoladas, e não pôde trabalhar, tirando, por exemplo, os supermercados e as farmácias, padaria, tudo bem. Agora, o que acontece? Diante da pressão, que é uma pressão extremamente forte, extremamente grande, a ponto de haver carreatas em São Paulo, como houve aqui, e as pessoas gritando, chamando, por exemplo, Dória de comunista, a coisa mais absurda que eu já vi. E o governador, o que está fazendo? Está abrindo as portas. Só que nós não chegamos ao pico da pandemia aqui em São Paulo. Não chegamos ao pico ainda. Nós já temos mais de 7 mil mortos aqui. E nós temos um número, nós estamos em ascensão. Nós não poderíamos flexibilizar nenhum isolamento. Pelo contrário, esses isolamentos deveriam ser aumentados. Mas há de haver uma grande consciência das pessoas. Só que o que acontece? Num primeiro momento, quando a pandemia chega ao Brasil, as pessoas tiveram muito. Então, o que se fez? Correu-se ao supermercado, fizeram grandes compras. Aqui foi um absurdo. As pessoas correndo, desesperadas. Por quê? Porque viam a imagem daquilo que acontece fora do país. Um exemplo, aquelas imagens dos tufões que passam, por exemplo, na América do Norte, ou dos furacões. Então, vê as pessoas correndo. Então, virou uma coisa, nossa, o Brasil vai ter uma coisa que vai levar a gente... Mas depois o pessoal falou, opa, aí vem o presidente e fala, é uma gripezinha. Então, o que as pessoas fizeram? Eu vejo onde eu moro aqui. As pessoas acorreram à rua. E agora nós vamos começar a sentir o que estava acontecendo. E o pior, aí eu vou falar aquilo que vou usar suas palavras, que é, Kleber, como você falou em relação a esses outros países. É o culpa meia.
eu posso errar. Eu tenho o direito de errar porque eu sou humano. Errar é humano. Agora, insistir no erro, continuar no erro, não aceitar, negar veementemente que isso é um absurdo, que isso é uma gripezinha, que isso não acomete a ninguém, e daí eu não sou coveiro e essas coisas que a gente está ouvindo, isso é uma afronta àqueles que tiveram seus entes queridos perdidos dessa forma absurda. Ô, professor, por falar nessa questão de negar, eu também contraí o Covid, como o senhor sabe, aí a gente ficou fora de combate aí uns dias, a sua assessoria tinha mandado para a gente, o seu último artigo falava, é um trabalho, uma reflexão que o senhor puxava sob o ponto de vista da espiritualidade, mas sobre o negacionismo, e talvez seja a primeira contribuição que a gente vai publicar na página que a gente mantém, o portal Conexão, e onde o senhor deverá nos brindar, e a gente fala disso daqui a pouquinho, com as suas contribuições, com os seus artigos para a gente aqui na Amazônia. Mas o que dá para rememorar desse trabalho, hein, professor? Não, o grande problema é isso. Nós temos de entender que tudo isso é uma construção. Então, nós temos, por exemplo, há muitos jogos de interesse por trás disso, então as pessoas empregam as próprias imagens, ou empregam determinadas imagens para criar outras verdades. Então, por exemplo, quando eu nego um fato, nós temos duas palavras que eu acho que são muito importantes, que nós temos de lembrar. Primeiro, a palavra fato. O que é fato? É algo que acontece na vida real, algo real que acontece. Isso é um fato. E nós temos uma outra palavra que nós podemos chamar até de uma palavra sinônima a fato, que é a palavra verdade. A palavra verdade é uma palavra que eu tenho um certo receio de usar. Eu não gosto de empregar a palavra verdade. Por quê? Porque não existe uma única verdade. Existem verdades. A minha verdade não necessariamente é a sua verdade, não é a verdade do fulano, do cicrano, do beltrano. Agora, o fato, sim. O fato é algo que ocorre à vista de todo mundo e todos podem saber. Aconteceu isso. Choveu. Isso é um fato. Isso não é uma verdade. Isso é um fato. Choveu. Ou caiu um meteoro. Caiu isso. Isso é fato. Agora, eu dizer que isso é uma verdade é relativa. Porque, para mim, eu enxergo aquilo que a minha visão me mostra. E não necessariamente aquilo que os meus olhos enxergam é aquilo que existe como fato. Então, o que nós estamos vendo diante dessa epidemia, e isso para mim está extremamente claro, é que criou-se ou criaram-se verdades que não correspondem aos fatos. E isso é extremamente perigoso. Então, quando nós pegamos, por exemplo, algumas pessoas que negam veementemente a existência do Covid, o que acontece? Eu estou criando uma verdade, mas para que eu crie essa verdade, eu me baseio por meio de imagens, ou seja, eu crio imagens, eu crio praticamente um paramundo, um mundo que não existe, e as pessoas que se identificam com esse paramundo acreditam. E essa imagem se torna uma verdade. Agora, pergunto, isso é um fato? Não. Porque o fato nos mostra que o Covid existe, que o Covid está aí. A letalidade do Covid é grande? Não. Nós sabemos que a letalidade do Covid é de 2 a 3, 4%, no máximo 5%. 5%. Para algumas pessoas, isso é muito pouco. Logo, não tem problema que morram 300 mil, 400 mil. Por exemplo, as projeções são que no Brasil, o Brasil vai perder 1 milhão e poucas de pessoas. 1 milhão de pessoas. É muita gente. Olha, por exemplo, se pegar essa estatística que o senhor está falando, o Amapá tem 800 mil habitantes, segundo o último censo. A gente está caminhando para o primeiro 1 milhão de habitantes. Mas vamos ficar com os 800 mil. Se 10% contraírem o Covid, vai dar 8 mil pessoas. Se dessa estatística... Não, 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. 5% pode agravar. 5% de 80 mil, 5 vezes 8, 40. Nós não temos nem um terço dessa capacidade de leitos de UTI aqui.
seria o caos do caos. Mas é aonde nós vamos chegar. Quando as pessoas de boa fé começaram a falar, pessoal, nós precisamos ficar em casa, não é porque nós queremos ficar em casa para não trabalhar, é porque nossa capacidade hospitalar nunca vai conseguir abarcar esse número de um dia para o outro. Então, essa curva ascendente, ela tem que diminuir. Quanto mais pessoas ficarem em casa ou ficassem em casa, o que acontece? O contágio vai ser inevitável que a grande parte da população tenha contato com esse vírus, mas não necessariamente essa grande população precisaria morrer. Por quê? Porque quem pega o Covid, dependendo da pessoa, ela tem de ser entubada. E o grande problema é nessa intubação, porque isso só se pode fazer na UTI. Nós não temos UTI suficientes. Aí vem uma outra questão que nós temos de levantar. O Brasil, graças a Deus, nós temos o SUS, porque sempre se critica o SUS. O SUS é criticado de uma tal forma como se as pessoas achassem que fora do Brasil a realidade médica fosse maravilhosa. Não é. Por que nós tivemos o caos na Europa também? Poxa, a Itália é um país de primeiro mundo, a Espanha é um país de primeiro mundo, os Estados Unidos são um país de primeiro mundo. Mas por que nós ainda estamos conseguindo manter alguma coisa ainda? Porque nós temos o SUS. É maravilhoso, é 100%, não existe nada no mundo que seja 100%. Aliás, o interessante dessa pandemia é essa troca de informações, desnudar muitas realidades, como o senhor está falando, esses recortes. A gente aprendeu agora que nos Estados Unidos, que não tem SUS, como o senhor está falando, e como é que faz para o paciente SUS aqui, ou o SUS de lá, que não tem, mas a pessoa carente ser atendida? O hospital não vai negar atendimento, mas isso tudo vai ser contabilizado, essa conta uma hora vai chegar, ele vai parcelar do jeito que dá, mas o Estado vai cobrar dele, não é? O Estado não. Não é o Estado. O hospital, né? É o hospital. A gente tem que pensar o seguinte, em relação aos Estados Unidos, a coisa é extremamente grave. Porque o que acontece é o seguinte, se a pessoa cai no hospital, é como você falou, eles não podem negar o atendimento, a priori. Se a pessoa é atendida, ela vai ter que pagar pelo atendimento. Quantas pessoas são obrigadas a vender a casa, hipotecar a casa, ir para a rua para pagar o hospital? Cara, isso daí é algo completamente absurdo que nós não temos aqui. O que começaram a fazer? Por que algumas pessoas, até do alto escalão do governo federal, começaram a querer destruir o SUS? Exatamente para jogar esse modelo americano no Brasil. Se esse modelo vier para cá, num país como o nosso, pelo amor de Jesus Cristo, nós estaremos no caos. Olha, se a coisa está grave, imagine como ficaria. Nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, 100 mil mortes. Dá para pensar como o país mais poderoso do mundo, 100 mil vidas foram ceifadas por causa do Covid-19. Uhum. É muito absurdo. Professor, eu preciso lembrar que a gente também está no rádio. Quem está com a gente aqui na live, né, no Facebook, está vendo o senhor aqui em áudio e vídeo, mas quem está chegando agora no rádio pode não ter reconhecido a voz, essa voz grave, marcante, esses apontamentos sempre muito firmes do senhor. Mas eu vou lembrar aqui, eu estou conversando com o professor paulistano Jacques Brandão, ele está falando com a gente lá de São Paulo, é doutor em literatura pela Universidade de São Paulo, a USP, diretor do Centro de Estudos Imagéticos. Nos últimos 30 anos ele tem se dedicado a... Cadê aqui minha cola? Esses estudos, o impacto das imagens extemporâneas e contemporâneas. Isso me lembra e me leva a fazer a próxima pergunta. Muita gente fala, projeta, inclusive a gente do jornalismo, né? Uma característica inerente à profissão é essa interdisciplinaridade, a gente tem que conversar com todos os segmentos, mas a pesquisa, as estatísticas, todo mundo está projetando. E quando isso tudo acabar, aí fala-se vai voltar ao normal, mas é uma nova normalidade, tudo vai mudar, essa relação que a gente vai ter com EPIs e cuidar da própria saúde, aquelas pessoas que, por acaso, acabaram agravando por não terem cuidado da obesidade, não é? Qualidade de vida, qualidade de saúde, isso eu diria que é o grande legado disso tudo. Eu vou ser muito franco com você, Cleber. Eu não acredito que vai haver tanta mudança assim.
As pessoas falam, eu vejo as pessoas do meu grupo falam muito, vamos viver uma nova era, uma nova mudança, uma nova... Desculpe, eu não acredito nisso. Primeiramente, esse tipo de epidemia, esse tipo de doença, ela escancara as diversidades que nós temos, de modo especial no Brasil. Então, quem é muito rico acredita que vai ser salvo, o que não quer dizer que seja verdade. Uhum. Aquele que é muito pobre tem uma tendência a morrer em baciadas, o que também não quer dizer que seja verdade. Agora, isso escancara. Há realmente dois Brasis que agora a epidemia, a pandemia no Brasil, vai fazer com que a diferença que nós estávamos entre ricos e pobres, que estava lentamente diminuindo nos últimos 14, 15 anos, agora está voltando de novo. O Brasil já voltou para o mapa da fome de novo, coisa que a gente não poderia mais imaginar que nós fôssemos voltar. Estamos voltando para o mapa da fome. Estamos voltando a ter uma desigualdade social extremamente grave. Agora, vai mudar alguma coisa? Tudo muda. Agora, volto a falar sobre aquela construção dos paramundos que eu disse para você anteriormente. Para muitas pessoas não está ocorrendo nada. É muito importante nós pensarmos isso. Para muitas pessoas não está ocorrendo nada. Não é a maioria. Tem jovens que estão fazendo raves, baladas clandestinas, como se nada tivesse acontecendo, né, professor? Tivesse acontecendo. Infelizmente, é isso que eu estou dizendo. As coisas, para quem tem bom senso, fala, não, nós vamos mudar. Não vamos. Você falou nas redes, por exemplo, eu moro numa região que tem muito sítio. Tem dia que é insuportável o barulho das raves. Eu não consigo admitir como... isso não é simplesmente por causa também do Covid. Eu vou dar um exemplo para você. Há muitos jovens que começaram a fazer o seguinte, a fazer baladas, sabendo que há entre eles jovens infectados com AIDS. E mesmo assim eles vão. É uma roleta russa. Olha que ponto nós chegamos. Então, nós chegamos a um ponto em que se buscam emoções, se buscam novos enfrentamentos. Por quê? Eu tenho um artigo meu que eu vou tratar sobre isso, sobre a própria questão que, quando você muda as gerações, nós temos, por exemplo, o Brasil. Vamos pensar no Brasil. O Brasil avançou nos últimos 14, 15 anos muito. Muitas pessoas deixaram a linha da pobreza e começaram a galgar, por exemplo, uma linha da classe média. Muitas pessoas tiveram acesso ao ensino superior e essas pessoas começaram a acreditar realmente que estavam ficando ricas, por exemplo. Então, como eu já sou uma classe média, eu sou uma pessoa importante, eu me reservo ao direito de achar que eu estou muito bem. E criam os filhos dessa forma. Esses filhos são criados com todas aquelas... com os mimos que pessoas ricas, por exemplo, têm. Qual é a classe social, por exemplo, em que há o maior número de consumo de drogas? É a classe A. Por quê? Se esse jovem não tem... Ele tem tudo que ele quer, ele não tem de lutar por absolutamente nada, ele entra naquela sensação de devaneio, de tristeza, disso, daquilo, e vai buscar o quê? Coisas mais pesadas para fazer. Que é a questão da droga. Esse tipo de rave, esse tipo de festas, essas orgias, sabendo que pode ser infectado com o próprio vírus HIV. Cara, pensa uma coisa, olha a que ponto nós chegamos. Aí eu faço uma correspondência com os jovens do início do século XX. Quantos jovens achavam também que estavam numa situação muito boa e estavam entediados da vida e foram para a Primeira Guerra Mundial achando que iam para onde? Para um piquenique. E, na realidade, a própria realidade da batalha, da guerra, das trincheiras, mostrou que como é perversa a vida. E quantas pessoas se perderam. E nós estamos caminhando para uma situação muito similar a essa. Daí esses jovens, essas pessoas que não têm a mínima preocupação
com o outro, não tem a mínima preocupação com o próximo e acha que pode fazer tudo. Agora, eu dizer para você que vai mudar, não, pode mudar isso daqui que nós já estamos fazendo. Como nós já tivemos uma entrevista anterior, você está no Amapá, eu estou em São Paulo, a gente vai para o videoconferência, o que é algo que já estava ocorrendo na pré-pandemia. Então, a epidemia, ela proliferou isso, entre aspas, no sentido de proliferar. Ela vai aumentar, ela vai incrementar isso. É óbvio que a questão da lavagem de mãos, o brasileiro, por exemplo, é um povo que limpa muito a mão, é um povo que toma banho toda hora. Nós somos assim, de uma forma ou de outra. Muito diferente, por exemplo, do europeu. Que esse hábito nosso de limpeza é meio exagerado até, né? Ô, professor, o senhor falou agora e rememorou a primeira participação do senhor aqui com a gente, na Diária FM, no nosso programa. Também foi para a nossa página na internet. Eu estava até pegando aqui uma cola. Naquela época, o senhor, a gente pinçou. A gente sempre escolhe, como quando é uma entrevista de ping-pong. Ping-pong é aquela que a gente publica a pergunta e a resposta na íntegra. A gente pega uma frase mais forte e escolhe e reproduz como manchete, como título dessa postagem. E o senhor disse à época: antes de ser amigo, pai tem que ser pai, participar da educação do filho, ou seja, não renunciar a essa autoridade. E eu acho que isso pode agora linkar com essa nova realidade. O senhor já falou de negacionismo, falou de legado, fala dessa autoridade de pai. Há que se ter muita responsabilidade na condução, na criação dos filhos, e especialmente num drama como esse, que o mundo e a humanidade, daí o nome é pandemia, né, professor? Não, você comentou algo que é extremamente importante. Nós estamos vendo aqui em São Paulo, como não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, pais que estão simplesmente surtando com os filhos em casa. Uhum. É aquilo que a gente comenta. São pais que nunca quiseram ser... Oi? Aumento da violência doméstica tem sido um recorte dramático. Não, sem contar, não, isso é um outro aspecto. O primeiro aspecto que eu quero chegar, Kleber, é exatamente isso. Quantos pais não estão suportando seus filhos? Porque, na realidade, mal conheciam os filhos. Porque é muito simples você tacar um filho no mundo, pedir para a babá tomar conta e jogar para a escola. Você joga o filho para a escola, pronto. A escola vai tomar conta do seu filho. O filho fica 4, 5 horas na escola. Aí o que acontece? Quando o pai agora está sendo obrigado, o pai e a mãe, a suportar, no bom sentido, os filhos, eles não estão suportando. Então, eles não conseguem assumir o seu papel. Aí vem a outra questão, que é a própria questão da violência doméstica. Então, os casais não estão se suportando mais, marido nem mulher, porque você nunca conviveu tanto tempo com a mesma pessoa, sob o mesmo teto. Então, você não suporta mais a sua mulher não suporta mais, a mulher não suporta mais o marido, não suportam os filhos. A coisa está muito louca, E eu fico imaginando, sabe o quê? Daqui a 10 anos, quando esses garotos de hoje, de 5, 6 anos, estiverem entrando na adolescência. Eu quero imaginar o que vai ser dessa garotada. Porque esse período vai marcar muito essa garotada. Com certeza. Olha, nós recebemos no programa, nos brindou mais uma vez, né? Muito bom sempre conversar com o senhor. A primeira entrevista do senhor eu fui pegar aqui, foi no dia 11 de agosto de 2019, está publicada na minha página, no kleberbarbosa.net. Essa de hoje, a gente também vai recortar, vai disponibilizar agora com recurso audiovisual, o vídeo vai lá para o YouTube também, e é para se guardar com toda certeza, fazer reflexões importantes, e a gente queria mais uma vez agradecer ao senhor, ratificar aqui o convite, dentro da sua possibilidade, dentro da sua disponibilidade. Sempre que tiver algum artigo novo, alguma coisa, tem um espaço cativo no nosso portal, homônimo, que é o nome do programa, e também permanecemos, eu já tratei disso, eu prometi para o senhor que a gente queria muito receber o senhor com a gente. Nós temos um grande parceiro aqui desse projeto de rádio, que é o Sebrae. A gente vai articular para que o senhor venha, não a este fim de mundo, tá? É o meio do mundo. O senhor vai aqui ao endereço único no planeta, na linha do Equador, esquina com o Rio Amazonas, e o senhor pode contar para filhos e netos que o senhor esteve conosco, o nosso abraço, o nosso cumprimento,
e até a próxima vez, professor, suas considerações finais. Não, vai ser como eu disse da outra vez, e volto a falar. Será sempre um grande prazer. Eu acho que é importante, nós temos de pensar que nós somos, antes de tudo, brasileiros. E o Brasil sempre foi um modelo para os outros países, e nós temos de continuar sendo um modelo. Não da forma como está sendo construído hoje, um modelo negativo, triste. Nós estamos tristes. É muito triste a gente pensar isso. A gente tem que pensar na alegria do povo brasileiro, na nossa alegria, na nossa receptividade. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente essa região maravilhosa, que, como eu disse, não estou jogando balela, não, pelo contrário. É algo maravilhoso mesmo. Volto a dizer, eu acho que vai ser um grande prazer. Mais uma vez, eu fico contente. Antes de falar nisso, eu queria aproveitar e falar para o pessoal conhecer este livro aqui. Kleber, antes de você cortar, eu já vou falar, Kleber. Vejam este livro maravilhoso. Quem tiver interesse, Kleber, você coloque aí, por favor. É um livro em que eu trato sobre o sudário de Cristo. Eu fazendo minha propaganda aqui, vou aproveitar, meu. Claro, que isso. E olha, por falar nisso, o senhor, as pessoas às vezes podem não estar antenadas para isso, mas o senhor, como um bom paulistano, fala meu várias vezes, assim como meu filho, quando eu contei que eu ia numa padaria em São Paulo, atrás de um sanduíche de mortadela, que é a cara da cidade de São Paulo, e é comum chegar na padaria, o cara pede um chopes e 2 pão. Isso é normal, assim como o senhor toda hora diz que é meu. A Reive, o senhor disse que era sua, mas fale do livro do Santo Sudário, isso aí é uma obra... Não, você falou engraçado, eu me lembro uma vez, eu ia ao Rio de Janeiro quase todo ano, e eu me lembro que quando eu chegava perto da casa de um primo meu, aí ele chegava, mãe, o Homeu chegou, Eu não esqueço disso. Então... Bom, há mais de 30 anos, Kleber, eu estudo o Santo Sudário de Turim. E o resultado deste trabalho é este livro, que é o primeiro volume em que eu vou abordar, porque vão ser aproximadamente 10 volumes. Eu vou contar a história do Sudário de Turim juntamente com a história da igreja. Então, eu fiz um trabalho arqueológico, como eu falei para você, de muitos anos, e por ser um material extremamente denso, extremamente pesado, eu achei interessante escrever uma obra de ficção para que as pessoas possam entender isso daí. Baseando também nas minhas pesquisas da imagem, porque aí o livro inteiro eu vou trabalhar com essa ideia, a imagem de Jesus no sudário, a formação da igreja e a recepção dessa imagem ao longo dos anos. Uma pergunta inevitável, viu? Uma pergunta inevitável, tanto do ponto de vista do jornalismo, quanto do ponto de vista de também ser eu um cristão. O senhor fala do sudário de Turim, me perdoe a minha falta de informação. O sudário de Turim, que é o mesmo sudário de Cristo, ou qual é a história por trás? Não, o sudário de Turim é o sudário de Cristo. O que é o sudário? Deixa eu rapidamente falar, porque eu sei que você deve estar com um tempo meio escasso. O sudário de Turim, na realidade, foi um pano que, segundo os nossos estudos e de muitos outros autores, foi o mesmo pano que cobriu o corpo de Jesus durante o seu sepultamento. Perfeito. Então, era uma tradição, nós pensarmos... uma tradição na época, e muitos judeus, quando são sepultados, ainda tem essa tradição. Continuam na mesma forma. Pano de linho e tal. É isso que eu ia comentar. Essa ideia de sepultar o judeu até hoje, os judeus, principalmente os ortodoxos, eles são sepultados enrolados em linho também. Da mesma forma que os muçulmanos. Eles enrolam o morto e colocam direto na terra. Dificilmente eles usam caixões. Por quê? O corpo tem de estar em contato com a terra. Então, isso é uma tradição. E isso é o que nós chamamos de sudário de Turim. Por que de Turim? Porque o sudário ele acaba saindo de Jerusalém, ele acaba indo para várias cidades como Edessa, depois ele vai para Constantinopla, Lirrei, e acaba parando em Turim, na Itália. Então, são vários caminhos que ele for passando. E isso, até o século IV, século V, mais ou menos, nós temos como comprovar.
Isso usando argumentos históricos. E eu vou fazendo, nas minhas pesquisas também, eu vou mostrando isso por meio da história da arte. E o livro, na realidade, esse primeiro volume, eu vou trabalhar com isso, toda essa tradição do linho, como o linho é feito, como o linho é plantado. E este primeiro volume ele vai falar sobre o processo de crucificação, como Jesus foi crucificado, como era a crucificação, até o século II. Então, o próximo volume vai até o século V, e aí vai sucessivamente. É um trabalho muito, como é que eu posso falar? Maçudo, mas é algo extremamente interessante, eu acredito. A saga desconhecida do Santo Sudário de Cristo. Qual é a editora, professor? Lumen et Virtus. Ah, tá bom. Olha, tá aqui. Lindo, lindo, lindo o trabalho. A gente já está disponível em todas as livrarias do país? Não está. Diante da pandemia, como eu falei para vocês no início, nós teríamos o lançamento, então não houve distribuição, a distribuição está sendo exclusivamente pela própria editora Lumen et Virtus. Ela está distribuindo, porque enquanto não houver possibilidade de fazer uma distribuição real, não está sendo possível. Mas nós já mandamos para o Brasil inteiro este livro. E nós mandamos também para fora do Brasil já. O pessoal está... É meio pesado para as pessoas entenderem. Nossa, para depois elas entenderem, opa, é algo interessante. Mas olha, principalmente numa época como nós estamos hoje, de pandemia. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, pessoal, o conteúdo completo vai estar no portal Conexão Brasília, tem a seção lá do Conexão TV, todo o material audiovisual, a gente reúne lá e a gente, claro, disponibiliza essa live, fica lá no Facebook, aqui do Sistema Diário também. Professor Jaque Brandão, ao vivo com a gente de São Paulo. Um abraço para o senhor, sua família, para a sua legião de seguidores, para os seus alunos, tá bom? Seus leitores, para o senhor também é escritor. Fica aqui o convite. Até uma próxima vez aqui com a gente, tá bom, professor? Será um grande prazer, Kleber. Logo mais eu estarei escrevendo aí na nossa coluna. Um abraço, fica com Deus. Outro, fica com Deus também, meu querido.